Muito boa noite a todas e todos aqueles que estão connosco para mais um Dirigismo à Segunda, uma iniciativa da ANDIF, Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, Futsal e Futebol de Praia. Hoje vamos debater no nosso programa um, a gravidez e a menopausa nas mulheres desportistas. É um programa que vem no seguimento de outras sessões que já tivemos, em que discutimos a igualdade de género, discutimos também a profissionalização do futebol feminino e ainda a liberdade de expressão no futebol profissional. Este é um programa que repassa como vem sendo o hábito, na Rádio Estádio ao domingo das 10 às 11 e das 17 às 18 ou das 18 às 19 e posteriormente também é colocado no canal YouTube da Andif. É um programa em que a Andif, na promoção que fez, procura discutir temas que sejam estruturantes com uma substância que, na perspectiva da Andif e do dirigismo português, possam ter relevância para a melhoria não só do desportivo, do dirigismo português, mas também do desporto em particular. Hoje vamos contar como é habitual, com convidados, duas convidadas, a senhora doutora Maria Natália Mendes e a senhora doutora Sónia Carneiro, e como é também habitual, temos a nossa Joker, que como sabem, é apresentada. Nós vamos ao longo do programa dando algumas dicas sobre quem possa ser a Joker, mas é apresentada mais para o final do programa, sendo certo que é uma figura que normalmente traz ao programa não só a sua experiência profissional e pessoal relativamente ao tema que está em debate, mas que fará depois com o moderador não apenas as conclusões deste programa, mas também aquilo que será a sua própria posição em relação ao tema em debate. Sugeria também aos nossos espectadores, como também vem sendo o hábito nos anteriores programas, uma ampla intervenção e uma ampla interação. Nós iremos fazendo, com a relevância que seja necessária e com a assiduidade que seja necessária, a menção às questões que possam ser colocadas, para que este debate também possa ter essa participação de quem está do lado lá. Relativamente ao currículo vitae e à apresentação em concreto das nossas duas convidadas, começaria pela senhora doutora Maria Natália Mendes, que é psicóloga clínica da saúde, tem um estágio profissional no Departamento de Psiquiatria do St. Thomas Hospital de Londres, em parceria com o King's College London, onde participou em projetos de investigação em menopausa e na fase de condução de grupos piloto do protocolo -1, terapia cognitivo-comportamental para a menopausa. É também, além de outros aspectos relevantes, mas que eu iria sintetizar, sócia fundadora da Vidas, Associação Portuguesa de Menopausa, membro fundador do grupo de trabalho MI-DPM, Menopausa e Disforia Pré-Menstrual, indexado à Ordem dos Psicólogos Portugueses, e a par com a área clínica, trabalha na área da psicologia da performance, concretamente na performance artística, prestando apoio a estudantes e profissionais das artes na gestão da ansiedade, desempenho e otimização da performance, ou seja, aspectos que têm uma conexão absoluta com todos os agentes desportivos que fazem parte integrante do espetáculo desportivo. A senhora doutora Sónia Carneiro, eu quase que diria que dispensa apresentações, é uma reputadíssima advogada, foi durante largos anos diretora executiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, é também em exercício juiz-árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto e tem, como facilmente conseguirão perceber, uma ampla experiência, nomeadamente naquilo que é a parte regulamentar do ordenamento desportivo e, portanto, está habilitadíssima e perfeitamente à vontade para, connosco hoje, procurar que o tempo que aqui vamos ter para debate deste tema seja um tempo dado por bem emprego. Portanto, muito boa noite mais uma vez às nossas convidadas, um obrigado muito especial por terem aceito o convite da Andif.
também a quem nos está a ouvir e a ver em casa, e eu começaria o nosso debate precisamente pela senhora doutora Natália, não sem antes fazer aqui uma breve síntese daquilo que vai ser o nosso programa e o nosso debate, e que matérias e que áreas é que nós vamos procurar incidir relativamente a estes dois grandes elementos que aqui foram mencionados. Por um lado, a gravidez, por outro lado, a menopausa, que expectativas, que dificuldades é que estes períodos em concreto provocam nas mulheres, que expectativas, dificuldades e, sobretudo, aquilo que é o reflexo na sua saúde física, na sua saúde mental e também na sua performance desportiva, e também ainda num outro aspecto não de sumenos importância, que é o mercado de trabalho. Como é que, de facto, estes dois períodos podem ou não ter reflexo no mercado de trabalho e, naturalmente, na relação laboral desportiva, que é reflexo também deste exercício profissional ou não profissional, seja de jogadoras, seja de dirigentes, seja de treinadoras, porque todas elas têm um papel relevante. Depois, numa fase seguinte, vamos procurar aqui compilar todos estes conceitos, toda esta simbiose de conceitos, não só médico-científicos, mas também jurídicos, percebendo como é a evolução e qual é o panorama jurídico-desportivo na Europa, nos países mais vizinhos, que possam eventualmente ter legislação mais evoluída que a legislação do ordenamento português, e depois fazer também um transfer para aquilo que possa ou não possa ser a regulamentação desportiva, com um toque muito, muito importante nas alterações recentes que foram introduzidas pela FIFA e no regulamento de transferências dos jogadores. Para concluirmos com dois aspectos que são importantes. Por um lado, trazer aqui diversos exemplos práticos, ou seja, o exemplo de atletas, treinadoras ou jogadoras, que de alguma forma sentiram na pele aquilo que é um período de menopausa, aquilo que é um período de gravidez, e como é que isso se refletiu ou não na sua atividade esportiva, e depois vamos convidar não só os nossos ouvintes a pronunciarem sobre essa matéria, mas essencialmente as nossas convidadas para nos deixarem aqui o seu cunho pessoal relativamente àquilo que possa ser o futuro para suprir as dificuldades e os obstáculos que estes dois aspectos em concreto possam suscitar. E nessa perspectiva começava precisamente, como vos tinha dito, pela senhora doutora Natália Mendes, a quem agradeço uma vez mais, pedindo-lhe ou perguntando-lhe o seguinte, fazendo um enquadramento muito, muito objetivo e preciso daquilo que é a gravidez e a menopausa e também a relação que existe com a fase menstrual, perguntando-lhe, senhora doutora, estamos a falar ainda de um tema tabu não só em termos societários, mas também em termos sociais, de forma a que as interessadas sintam constrangidas ou com muitas limitações para abordar esta matéria? Sim, eu acho que nós estamos a falar de um tema muito mais amplo que tem a ver com menstruação. O seu início, o seu fim, a sua função, e todo o ciclo à volta deste processo, que é um processo perfeitamente normal, não é? E esta situação, a menstruação, é algo que ainda é muito dado a mitos, a desinformação, a estigmatização. Tem-se feito muito trabalho já em termos de saúde menstrual. A gravidez, apesar de nós sabermos que continua a afetar a mulher no mercado de trabalho, e isso é indiscutível, por isso é que teve que se começar a criar enquadramento legal para proteger, não é? A gravidez já vai tendo alguma regulamentação, mas a menopausa estamos ainda no início. É um tema que está muito na moda agora, mas que também precisa de muito trabalho, e associando-a ao desporto, acho que torna o trabalho ainda mais complicado, porque nós sabemos que muitas vezes a fase dos masters ou dos séniores, em termos de desporto, às vezes não é considerado tão interessante, ou se calhar não existem aqui muitas atletas que se consigam manter em competição até fases mais tardias, e portanto se calhar este tema acaba por cair aqui um bocado num espaço muito vazio. Mas existe muito tabu, sim. O que provoca imensas dificuldades na vivência deste processo, que deveria ser considerado normal. Nós não devemos patologizar nem problematizar um processo que é normal. Claro que pode haver doença associada, mas isso são situações diferentes, são situações menos vulgares, não é?
Muito bem, doutora, ainda antes de passar à doutora Sónia, pedia-lhe dentro deste contexto, e sem prejuízo de já ter referenciado que é um tema ainda tabu, do ponto de vista, e começando primeiro pela gravidez, que expectativas ou incertezas é que são geradas por parte de quem atravessa este período, o período de gravidez, na sua relação profissional e também depois com reflexo Claro, naquilo que possa ou não ser a performance desportiva no momento claro. mais adiante. Eu tenho aqui alguma informação um pouco sistematizada, precisamente para perceber que o tempo era escasso para tanta informação que nós queremos partilhar, portanto eu vou tentar manter aqui alguma objetividade. E aquilo que nós podemos começar imediatamente por dizer é que é muito ingrato porque normalmente a gravidez ou a fase reprodutiva da mulher, os melhores anos reprodutivos da mulher coincidem exatamente com uma fase também de expoente máximo em termos de performance desportiva, não é? Quando estamos ali a falar dos 20 e inícios de 30 e portanto a primeira coisa que acontece é haver uma grande dificuldade em conseguir conciliar estes dois papéis. Já por si, pela dificuldade fisiológica, psicológica que isto pode trazer, mas ainda mais quando existe um ambiente que não é acolhedor nem promotor deste tipo de vivência na vida de uma mulher. Para além disso, existem muitas incertezas se conseguirão manter patrocínios e financiamentos, se conseguirão manter o seu nível competitivo durante a gravidez e no pós-parto, que é uma fase especialmente difícil. Nós sabemos que a privação de sono tem imensos impactos, tanto na menopausa como na fase do pós-parto. A privação de sono tem muitos impactos na performance desportiva e na performance artística também. E também porque existem alguns mitos associados ao perfil da mulher grávida em termos de exercício. Se deve ou não manter a prática desportiva, qual é a intensidade, e nós sabemos de alguns casos de mulheres que, optando por manter o seu nível portanto, de performance e de competição, muitas vezes são até estigmatizadas porque, ou vistas de certa forma como egoístas, porque não estarão a pensar no feto, apesar de nós sabermos hoje em dia que estes assuntos em relação à gravidez e os impactos que poderá eventualmente ter na performance e na saúde na performance da mulher e na saúde do feto, que já foram observados pelo Comitê Olímpico Internacional desde 2016. Na altura reuniram uma série de informação de artigos científicos e também informação empiricamente validada e concluíram que não haverá aqui nada que sugira que manter a performance e o treino intenso tenha impactos em termos de saúde do feto e da mulher e no pós-parto, muito pelo contrário, até é protetor. Normalmente, quando uma pessoa está habituada a um nível de movimento e de treino, é importante manter o mais próximo, porque as mudanças abruptas muitas vezes é que provocam aqui alterações de metabolismo, que depois pode trazer algum tipo de dificuldades. Portanto, há um estudo até que tentou analisar aqui a narrativa de 20 mulheres atletas de elite, sobre as suas preocupações ao longo desta fase do processo de gravidez, e eles descobriram que havia 5 temas à volta dos quais as preocupações rondavam. Um deles era logo esta dificuldade, então, de conciliar o papel de mãe e de atleta. Também a questão da gravidez e da fertilidade, pensando muitas vezes se o treino intensivo poderá impactar na fertilidade. Muitas vezes aquelas contas que é preciso fazer de cabeça entre períodos férteis, se aproveitam aquela janela de oportunidade ou não, porque às vezes pode coincidir com fases de competição. Eu lembro-me de um relato de uma atleta olímpica que dizia que, ora bem, se eu não conseguir engravidar agora no início deste ciclo de 4 anos, só daqui a 4 anos é que eu volto a tentar outra vez. Portanto, estes jogos de cabeça é preciso fazê-los, e adiar um projeto de gravidez 4 anos é muito significativo na vida de uma mulher. Há também muita preocupação à volta de anunciar a gravidez. Esta hesitação vem dos medos de se poder perder a posição na equipa, ou até mesmo do comprometimento da atleta estar em causa. E eu acho que nós não devíamos ter que nos sentir numa posição destas quando pensamos em engravidar, não é? Esse o nosso comprometimento com a modalidade estar em causa. Há também outro assunto, e este daqui que eu acho que é muito importante, tanto para nós profissionais de saúde como para os profissionais do desporto, que tem a ver com as preocupações à volta do treino, de um corpo atlético e da gravidez. E então os relatos das atletas falam de falta de guidelines e de conhecimento empiricamente validado sobre as adequações necessárias ao exercício físico e ao treino nesta fase.
E como tal, as mulheres acabam por sentir alguma desconfiança nas orientações dos treinadores, porque sentem muitas vezes que não vai de encontro com aquilo que elas necessitam e que estão a sentir. Há atletas que referem que acabaram por fazer quase um doutoramento sobre adequações que elas teriam que fazer, acabaram por se instruir elas próprias. E também relatam alguma sensação de abandono da parte das autoridades e profissionais de saúde, havendo alguns profissionais de saúde que acham mesmo que as atletas é que têm que saber fazer as adequações necessárias. Portanto, aquilo que elas referem é que existe falta de informação e de compreensão sobre o que fazer em relação a treino durante a gravidez. Existe outro assunto que tem a ver com a rede de apoio e a equidade de financiamento, que também são preocupações que acometem as mulheres atletas grávidas. Portanto, há narrativas de treinadores compreensivos, como há narrativas também de treinadores que não são compreensivos. Há também o suporte familiar e o suporte dos colegas de equipa, aqui ressaltando que sentirem suporte das colegas de equipa é extremamente importante para que possam pensar num projeto de gravidez, se sentirem que têm o apoio das colegas e percebe-se perfeitamente. Em termos de financiamento, e já em jeito de finalização, aquilo que também se ouve são narrativas positivas e negativas. Portanto, existem países onde a gravidez já passou do estatuto de injury para haver cheques de gravidez, onde se estimula a natalidade e a gravidez nas atletas, mas existem outras situações em que isso não acontece. Existem queixas de regras que são regras para se candidatarem a financiamentos que são dúbias, que não são claras, que mudam de organismo para organismo e, portanto, todo este contexto condiciona o projeto de gravidez, a tomada de decisão, pode adiá-lo até para idades em que os processos de gravidez não são saudáveis ou podem ser gravidezes de risco e claro que tem um impacto psicológico que eu não vou entrar em detalhe, todos nós podemos imaginar como é que é sentirmos-nos desacompanhadas, sentir que temos que escolher entre duas coisas, e sentir que se estivermos a fazer este projeto de gravidez estamos um pouco, ou as atletas estarão um pouco abandonadas, um pouco à sua intuição e à sua capacidade de se reinventarem ao longo deste processo. Senhora doutora, obrigado pela primeira intervenção. Antes de passar à doutora Sónia Carneiro, eu diria que ficaram aqui pelo menos 4 portas abertas para depois prosseguirmos o nosso debate e fazer também esta simbiose com a vertente jurídica. A primeira dela tem a ver com a questão dos patrocínios e do financiamento. Uma segunda questão tem a ver com a performance desportiva e depois uma terceira que tem a ver, eu disse 4, não são 4, são 3, e depois também uma terceira que tem a ver com a saúde mental. Mas, nomeadamente, esta questão dos patrocínios e do financiamento são questões que, seguramente, quando avançarmos mais no programa e trouxermos aqui exemplos práticos ou públicos de situações relacionadas com os efeitos práticos e humanos daquilo que é a gravidez e a menopausa, seguramente vão valer a pena destacar. Doutora Sónia Carneiro, mais uma vez boa noite, mais uma vez obrigado. Perante esta introdução que aqui foi feita relativamente àquilo que é a gravidez e sem prejuízo também daquilo que poderá ser em relação à menopausa, o que é que o ordenamento jurídico-desportivo, ou antes desse ordenamento jurídico-desportivo, o ordenamento jurídico europeu nos traz em relação a estas matérias? Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. De facto, temos aqui uma série de temas que foram trazidos pela doutora Natália Mendes de uma forma muito interessante, com uma visão mais técnica e médica do que aquela que nós temos, naturalmente, não é? Agora, eu acho que tem que haver aqui uma distinção muito clara entre gravidez e menopausa. São duas realidades muito distintas. Uma já tem alguma legislação, se calhar não é ideal, mas já tem alguma, que é o caso da gravidez, não é? Porque são situações em que, como dizia a doutora Natália, e bem, que as atletas neste período de gravidez é quando estão na melhor fase do ponto de vista físico, portanto, de competição e de maior capacidade, e portanto a gravidez é ao mesmo tempo também o momento ideal, não é? É a mesma idade. Já a menopausa é diferente, já estamos numa fase mais adiantada. Há alguns relatos, nomeadamente de jogadoras, de veteranas e daqueles dos desportos que não são desportos
considerados profissionais, não é? Portanto, há aqui, pelo menos, que tem a ver mais com o atletismo, o ténis de mesa, algumas dessas áreas. Mas, de facto, quanto à legislação, do ponto de vista para a menopausa, não existe. Existe neste momento já há alguns países da Europa começou-se já a falar deste tema, nomeadamente no Reino Unido, em que há aqui uma perspectiva de ajudar as entidades empregadoras a proteger as mulheres na menopausa, não só desportistas, mas todas as outras, e o tema neste momento em Espanha foi discutido. Eu pedia-te, Jerry, que interagisses comigo nesta parte, porque o Parlamento Europeu também já discutiu este tema, ou não? O Parlamento Europeu, em relação à gravidez, tem inclusivamente uma diretiva Não, gravidez comunitária. sim, estava a falar da menopausa. Da menopausa, não. As únicas notícias que nós temos do ponto de vista legislativo são, exatamente como tu disseste, do Reino Unido e de Espanha, com o acrescento, se me permitem, que em Espanha, inclusivamente no ano passado, mais do que a questão da menopausa, também o próprio período menstrual começou a ser objeto de um debate profundo e aceso. Para quê? Para que no período menstrual também as mulheres possam ser objeto de alguma proteção. Mas, como disseste bem, em termos da União Europeia, relativamente à menopausa, ainda não há nenhuma novidade, senão aquelas que resultam indiretamente da igualdade de género e da proteção da mulher. Mas nada em concreto, em termos de nenhuma diretiva, isso não temos ainda nada, Sónia. Relativamente à gravidez, aí sim, a legislação já está muito mais avançada, mas também já está em termos de direitos do trabalho. Se nós pensarmos no Código do Trabalho, nós não temos proteção, nenhum tipo de proteção para mulheres em menopausa, e temos já para a gravidez, até tem proteção adicional, é proibido despedir uma mulher grávida. Portanto, estamos aqui noutro patamar. A FIFA este ano é muito recente. A alteração da legislação da FIFA foi agora, suponho que 31 de maio de 2024, que veio alterar aquilo que é o Estatuto das Defesas de Jogadoras, e há aqui um argumento para este novo regime da gestação não poder ser uma escolha que coloque em xeque a carreira das atletas, nomeadamente aquilo que tem a ver com a rescisão unilateral com base no facto da jogadora estar grávida, é considerada uma rescisão sem justa causa. Portanto, quando dizíamos que pode haver aqui subterfúgio para pôr em causa as atletas grávidas, neste caso, doutora, já não é possível, uma vez que, claro que depois haverá 1000 formas de despedir uma mulher grávida por incumprimentos vários, em termos de outra forma, que não o facto de estar grávida. Por estar grávida, não pode neste momento o contrato dela ser rescindido unilateralmente por parte do clube que ela representar. E depois não sei se é ou não oportuno falarmos disto, é que esta legislação da FIFA foi alterada a 31 de maio de 2024 e há já alguns bons exemplos que falaremos seguramente adiante, a ditar ou a melhorar ou a contemplar aquilo que a FIFA determinou, mas já de uma forma mais humana, ou ainda mais humana para as mulheres. Eu só queria dizer aqui uma outra coisa, sem ir depois aos temas dos patrocínios e da performance que falaremos adiante, mas nós não nos podemos esquecer que o desporto feminino de alta competição é algo muito recente, não é? Portanto, nós estamos todos a crescer ainda com aquilo que é a profissionalização das mulheres atletas. Portanto, todos estes temas que estão a surgir e que têm vindo a público com a visibilidade que é dado hoje ao desporto feminino, é algo recente. E, portanto, estamos todos a crescer e evoluir, e a legislação vai seguramente acompanhar este crescimento, porque, como sabemos, a legislação vai sempre atrás daquilo que é a realidade do dia-a-dia e da vida cotidiana. Sónia, muito obrigado pela tua intervenção. Eu sublinharia, se me permites, duas notas importantes, pelo menos duas importantes. Uma que tem a ver com a menção, do ponto de vista desportivo, exclusivamente às alterações feitas pela FIFA,
o que indicia, mas tu depois farás o favor de esclarecer, que no ordenamento regulamentar interno ainda não há matéria específica a regulamentar em concreto o problema da gravidez e menos ainda da menopausa. E depois, relativamente a essas alterações da FIFA, foi feita aqui a referência às alterações no sentido de proteger as mulheres no período de gravidez, mas creio eu que nos trarás também aqui uma indicação mais precisa relativamente à abrangência ou à extensão destas alterações. Eu depois, quando voltar novamente a passar-te a palavra, vou insistir nestas duas questões, se me permites, porque são, salvo o devido respeito, importantes. Doutora Natália, senhora doutora Natália, nós fizemos aqui uma introdução com aquilo que seriam, de facto, as 5 grandes preocupações, mas naturalmente que nós estamos a falar destas preocupações e colocava eu duas questões. A primeira era no sentido de, em função da experiência e do conhecimento que a sua doutora possa ter, ou seja pessoal, no exercício da atividade profissional, seja por estudo, ou congressos, ou outra forma de adquirir esse conhecimento, se estamos a falar de preocupações que se cingem exclusivamente às jogadoras, ou se é, de facto, ao nível do desporto, uma preocupação, ou este conjunto de preocupações transversais. E depois, num segundo momento, porque ainda não o abordamos, embora a sua doutora tenha deixado isso em aberto, aliás, foi um dos pontos que eu aqui sublinhei, de que forma é que a gravidez, porque ainda estamos na fase da gravidez, se repercute ou não na performance das desportistas. Eram estas duas questões que gostaria que agora nos pudesse elucidar. Muito bem. Ora bem, em relação à gravidez e à afetação da performance, eu não tenho um conhecimento assim muito detalhado, se calhar como tenho na menopausa e como tenho informação para vos dar, que eu acho que é muito pertinente, mas claramente que afeta, porque tal como na menopausa, as alterações que são vivenciadas ao longo de um processo de gravidez, que é um processo perfeitamente normativo, a não ser que haja doença associada, nós não podemos deixar de considerar que isto é uma condição de saúde. Ora, sendo uma condição de saúde, vai imprimir temporariamente alterações no metabolismo, na energia, no apetite, a nível hormonal, entre períodos de maior ou menor pico de performance, e, portanto, aquilo que eu acho que é importante pensarmos, sem entrarmos em detalhe exatamente no que é que acontece, é focarmos-nos sobre a perspectiva da vivência para a atleta, que é o que acontece exatamente na menopausa. Nós temos um corpo diferente, que não responde da mesma maneira, que precisa de um enquadramento, de um acolhimento, tanto da parte dos profissionais de saúde, que possam informar sobre o que é saudável e seguro fazer, mas também da parte dos profissionais de desporto, que consigam adequar os treinos para estas duas fases da vida da mulher. E neste momento aquilo que se consegue perceber é que se calhar para a gravidez já existe algum contexto, mas para a parte da menopausa isso não acontece. E a menopausa, na minha opinião, tem aqui algumas questões acrescidas em termos de vivência também, porque muitas vezes está associado ao envelhecimento, à decadência, à perda, estigmatização. E a gravidez, nós sabemos que é um processo temporário, que resulta numa coisa muito positiva, não é? Um filho, que muitas vezes faz com que as mulheres tenham vontade de se superarem. E na menopausa não estamos a falar exatamente da mesma coisa, portanto há aqui um acolhimento necessário diferente. Em relação ao facto de ser algo só, a pergunta era se era só algo que acometia as atletas, a preocupação, ou se era mais abrangente no desporto em geral. Era isso que estava a Sim, perguntar, não é? senhora doutora, se esta gravidez no fundo, um espaço reservado só para as atletas, ou se eventualmente é mais extensivo, abrangendo dirigentes, abrangendo treinadoras, ou eventualmente outras agentes desportivas que participem no espetáculo esportivo. Eu acho que tudo o que imprime a diferença no livre curso ou no normal curso das coisas vai claramente trazer questões e levantar questões, porque obriga a adequações, a alterações e, portanto, não é à toa que algumas atletas se sentem discriminadas ou sentem que não têm espaço para poder pensar numa gravidez na sua fase, portanto, de maior atividade profissional ou desportiva, porque efetivamente, e isto não é só em relação ao desporto, vamos ver as coisas como elas são, não é? É em qualquer
contexto. Muitas vezes fazem-se contas de cabeça quando se faz uma entrevista de trabalho a uma mulher, fazem-se perguntas sobre se tem família, se não tem família, para fazer contas de cabeça, não é? E nós percebemos, quando nos fazem estas perguntas, que estas perguntas não são inocentes, têm a ver com pensamento estratégico sobre contratação, não contratação, como é que vamos organizar estas coisas. E eu acho que apesar de haver alguma imprevisibilidade na gravidez, no sentido de nós não sabemos se conseguimos engravidar quando estamos a pensar em engravidar, se estas situações fossem todas muito mais claras, até dava lugar a algum planeamento mais estruturado da parte das entidades empregadoras, sejam elas de desporto ou outra coisa qualquer, que favorecem a normalidade, não é? Favorecem que as coisas possam ocorrer de uma forma mais transparente, porque muitas vezes aquilo que eu percebo é que se esconde as intenções de querer engravidar ou de isto estar num futuro próximo. E isto não devia acontecer desta forma. E, portanto, a pergunta é, claro que, acima de tudo, é uma preocupação grande das atletas, mas eu acredito que isso também esteja na cabeça de todos os intervenientes da esfera desportiva. Senhora doutora, aproveitando aqui a boleia de uma ouvinte ou espectadora que é, quase que diria que é residente, que é a doutora Teresa Rocha, que nos diz que é uma condição de saúde e na Constituição Portuguesa é um direito que assiste a mulher, a gravidez. Pergunto eu se nós, de uma forma muito sumária e muito sintética, como é óbvio, podemos resumir estas questões a um problema de igualdade de género e violação do princípio da igualdade, e que de forma é que se refletem na própria saúde mental da mulher grávida. Eu acho que sim. Nós, quando falamos de igualdade, se calhar queremos falar de equidade, que serão coisas um bocadinho diferentes. Claro que impacta na saúde da mulher. Nós nascemos com um corpo que nos traz estas vivências, ciclos mensais, processos de final de menstruação que também são difíceis, que já vamos falar da menopausa, processo de gravidez, todas estas coisas que acontecem no corpo da mulher, que implicam constantemente um reajuste da nossa parte, o conseguir navegar situações que, por mais normativas que sejam, não deixam de trazer cuidados extra, digamos assim, e portanto, sim, eu acho que nós queremos apenas que nos permitam viver o que a natureza nos obriga a viver de uma forma tranquila, aberta, sem termos que esconder, sem termos que andar a fazer estratégias, portanto. Sim, nós queremos, se calhar, uma maior aceitação daquilo que é a natureza no feminino, digamos assim. Igualdade aqui não será olho dentro por dentro, não é? Olho por Não, olho, dentro por dentro será. diria mais, se me permitem, e sem ferir qualquer suscetibilidade, com as devidas proporções, faz por momentos lembrar-nos o tempo em que era necessário colocar a roupa bem mais larga para poder andar a esconder aquilo que é humano, que é natural e que resulta da criação da própria humanidade. Sónia, voltando a ti, nós que estamos o tempo está a voar, estamos neste momento com meia hora de programa, vamos ter alguma dificuldade em cumprir uma hora, mas também não temos aqui compromissos publicitários que depois nos impeçam de queimar aqui ou adiantar aqui um bocadinho mais o relógio, mas queria relembrar que ainda hoje teremos um joker ou uma joker, que mais adiante vamos dando mais algumas pistas sobre aquilo que é este ou esta joker, para nos trazer a sua experiência pessoal sobre o tema, também as conclusões sobre este programa e também e ainda a sua posição pessoal sobre aquilo que é o reflexo da gravidez e da menopausa das mulheres desportistas. Relembrando também os nossos convidados e os nossos espectadores ou as nossas espectadoras, todos eles, que quarta-feira, 11 de setembro de 2024, a partir das 14 horas, no Estádio do Dragão, há um evento de dimensão absolutamente relevante, é o SIGA Women Forum Leadership, onde estarão as mulheres com mais projeção, com mais dimensão e representatividade no mundo do desporto, e é com toda a certeza um evento a não perder para quem se possa ainda escrever. Sónia, voltando a ti, pedia-te o seguinte, retomando o fio à meada,
Primeiro, relativamente à FIFA, que alterações é que tu sublinharias como mais relevantes no que diz respeito a esta matéria da gravidez? Se entenderes, também fazer aqui uma menção à causa e efeito destas alterações, e depois, uma vez que estamos, entre aspas, com a mão na massa, do ponto de vista da relação publicitária ou dos patrocínios, de que forma é que estas questões de gravidez e menopausa já se vão fazendo sentir, e que exemplo em concreto é que podemos conhecer e trazer ao nosso debate para esclarecer isso mesmo, as consequências também da gravidez e de que forma é que a gravidez ainda é estigmatizada. Estamos só a falar de gravidez, naturalmente a doutora Natália disse há bocadinho, e tu completavas, exatamente porque tu é mais fácil, que, 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 que as pessoas escondiam. Vi o relato há dias de uma cavaleira portuguesa que foi diplomada, teve diploma olímpico nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foi para os Jogos, tentou o ciclo olímpico, aquilo que dizia há bocadinho, ela tentou organizar a sua gravidez para que batesse no ciclo olímpico, as coisas não correram bem, ela acabou por treinar e preparar-se para os Jogos grávida, ir aos Jogos dessa forma, grávida, escondendo de toda a gente. A única pessoa que sabia que ela estava grávida era o marido, porque todos os outros ela quis esconder, com medo de ser precisamente colocada em causa, porque o perigo em cima do cavalo, é inconsciente, portanto, tudo isso, isto de conta aquilo que vocês estavam a dizer. Relativamente à FIFA, portanto, a proteção que a FIFA tem no regulamento do Estatuto de Transferência de Jogadoras é uma proteção que tenta, o objetivo é promover exatamente a igualdade de género no futebol e proteger as jogadoras em relação à maternidade. Os principais pontos têm a ver com a licença de maternidade obrigatória. Eu julgo que isto não foi alterado, que são 14 semanas, é assim desde 2021, eu julgo que aqui não houve alterações. E a obrigatoriedade dos clubes continuarem a pagar uma remuneração, não a totalidade da remuneração, mas pelo menos uma parte dessa remuneração, pelo menos 2/3 do salário contratualizado tem que continuar a ser pago, e aquilo que já tinha dito há bocado, da proibição da rescisão do contrato por parte da entidade empregadora. Esta proteção é uma proteção que no ponto de vista da normalidade, nos parece absolutamente lógica, e como é que é possível que não fosse assim. E o Milan, não sei se posso já dizer isto, Sim, agora sim. em agosto de 2024, como vos disse, as alterações da FIFA são do início de junho, de 1 de junho de 2024, entrou em vigor, foi publicado no 31 de maio, entrou em vigor a 1 de junho. E o Milan anunciou agora, este mês, que ia ter uma política absolutamente inovadora relativamente à sua equipa feminina. Portanto, a partir de agora fica garantido efetivamente uma série de proteções às suas jogadoras. Nomeadamente, a maior parte dos contratos que nós conhecemos em Portugal, e notem que o futebol feminino é um futebol amador, e eu estive na Liga, portanto, o contacto que eu tenho com os contratos do ponto de vista pessoal é só, não existe, portanto, se eu tiver a dizer aqui alguma coisa que esteja errada, peço por favor que me corrijam. A ideia que eu tenho é que os contratos das jogadoras são maioritariamente por uma época, 2 no máximo. Aqui no Milan, todas as mulheres que engravidarem no último ano de contrato terão obrigatoriamente a renovação automática do seu contrato de trabalho por 1 ano. Além disso, as jogadoras podem continuar a beneficiar de outras proteções, a remuneração obrigatória durante os 9 meses de gravidez e o regresso à atividade. O clube, além disso, vai apoiar as mulheres que, no momento em que regressam e que ainda estão, por exemplo, a amamentar, para manter a possibilidade da mulher atleta, jogadora, mãe, conciliar tudo isto. Quando há estágios, quando há deslocações, o clube suportará quer
a deslocação de um assistente, de um acompanhante, quer do bebê, para que a mãe possa, de facto, mãe, jogadora, possa continuar a amamentar aquilo que é obrigatório e que ela possa retomar a sua atividade. Além disso, haverá aqui uma nova política que eles terão também de criar condições para que as crianças possam estar nos treinos e nos jogos. Ou seja, no seguimento daquilo que é uma decisão da FIFA, que não sei se isto será exatamente assim, mas desconfio seriamente que esta decisão da FIFA vem no seguimento do caso da Sarah Bjork, que era uma atleta que viu o seu salário cortado de parte do Olympique Lyonnais durante o seu período de gravidez, deixaram de lhe pagar o salário, ela avançou com uma ação para a FIFA, que ganhou, e ela aquilo que diz é que mais do que aquilo que ela beneficiou, porque o clube foi obrigado a pagar, foi a porta que abriu e aquilo, voltamos aos ensinamentos que falávamos há bocadinho, que é, estamos todos a aprender com isto, estamos todos a começar, e tudo isto é muito novo. E, portanto, a FIFA acaba por permitir que, do ponto de vista dela, outras mulheres possam estar protegidas. Portanto, esta proteção que se vai alargando e que neste momento está regulamentada. Daquilo que me perguntavam há bocadinho, nomeadamente se já há transposição destas diretivas neste caso, para os regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol. Não consigo, andei aqui a pesquisar e não vi, mas se não há, vai haver em breve, muito rapidamente, seguramente, porque tem que existir esta proteção. Se me desse ainda mais um minuto, eu gostava de contar uma outra história que tem a ver com uma atleta olímpica que é, o nome não é muito fácil de dizer, é Félix, é o apelido. Pedia-te um favor, Diz. que deixássemos esse exemplo para o momento seguinte. Porquê? Porque tenho aqui a nota de termos que voltar à questão dos patrocínios e ao reflexo que Muito a gravidez ou a menopausa pode ter, porque Muito esse bem. exemplo é de facto um exemplo absolutamente paradigmático. Está bem, Sónia? Muito bem, claro que sim, claro que sim. Fica aqui assinalado, até porque eu tinha aqui esta nota da questão dos patrocínios, e uma vez que já de forma exemplar fizeste referência aqui a um conjunto de medidas adotadas recentemente no Regulamento de Transferências da FIFA e no fundo desta sensibilização do órgão máximo do futebol, eu, aproveitando aqui uma pergunta que é colocada por um espectador, que é o senhor presidente da ANEDAF. Vou só tentar retomar aqui a sua pergunta, porque acabou por me escapar, porque a plateia está animada, e perguntava ao Sr. Presidente da ANEDAF, a quem saúdo vivamente, para a Senhora Doutora Natália Mendes. E o exercício pós-parto, pergunta-se, sabendo que a maternidade pode reduzir ou impedir o exercício físico, e que normalmente só após 6 semanas pós-parto podem as atletas retomar as rotinas, e que medidas de sensibilização deverão ser levadas a efeito pelos médicos para ajudarem as novas mães desportistas a alcançar a performance desejada. Esta era uma pergunta para a senhora doutora Natália Mendes, e que eu pediria não só a resposta, mas também que entrássemos já numa segunda fase do nosso debate, que tem a ver naturalmente com a menopausa, e que impactos é que a menopausa tem nessa performance desportiva, para depois discutirmos mais outros 2 aspectos, porque o tempo está a correr e é importante que serão naturalmente os impactos não só fisiológicos, mas também na própria saúde mental, porque são impactos de natureza completamente diferente daquela que existe no período em que a mulher está grávida. Sr. Doutor, por favor. Bem, relativamente ao exercício pós-parto, é interessante porque, se nós pensarmos para a população em geral e não para a população atlética, existem imensas opções. Existem os exercícios pós-parto mesmo, trabalho de soalho pélvico, para recuperar a figura, mais associados se calhar à estética e à saúde, não é? Mas depois, quando chega às atletas que têm questões extremamente específicas, verifica-se outra vez este vazio de falta de adequações, saber o que fazer, porque eu, pelo aquilo que entendo, parece que se está um pouco à espera
de ambos os lados, tanto dos profissionais de saúde como do lado dos atletas, dos treinadores, não é? Dos profissionais de desporto, parece que está um pouco à espera que cada um tenha a resposta e estamos no meio de uma conversa de surdos, porque as pessoas parece que ainda não perceberam que têm que se unir e cada um com com o seu conhecimento conseguir de facto dar uma resposta para as atletas, porque sim, é isso que está a acontecer, é um vazio de informação que obriga a que elas próprias tenham que se reinventar sozinhas, muitas vezes por tentativa e erro, e lembro-me de algumas falarem de se guiarem pela sua intuição, sentirem o que é que está a fazer bem e o que é que não está a fazer bem, o que também se consegue perceber porque há uma grande conhecimento corporal, não é? Um autoconhecimento corporal em caso de profissões que usam o corpo para poderem trabalhar, tanto nos músicos como nos desportistas existe muito uma autoconsciência corporal, era o que eu queria dizer, peço desculpa, estava a faltar o termo, que é a autoconsciência corporal. Bem, não sei se respondi, espero ter respondido. Relativamente à menopausa, então, isto é um tema que eu trabalho muito porque, de facto, mais uma vez, é um tema que também existe muito vazio de informação, muita ignorância, muita falta de literacia da parte de todos, mesmo de nós profissionais de saúde. Não sei se sabem, mas, por exemplo, em termos de ginecologia, a Sociedade Portuguesa de Ginecologia criou agora há pouco tempo a secção de menopausa, que é uma secção que tem poucas dezenas de profissionais médicos da área da ginecologia, porque a ginecologia está pensada em Portugal muito para a idade reprodutiva e não para a menopausa, e as mulheres nesta fase não têm respostas. E a menopausa é uma fase da vida da mulher onde a maior parte irá vivenciar uma fase relativamente neutra, na menopausa não é doença, mas 25 a 30% das mulheres efetivamente falam que têm sintomas muito relevantes e que afetam significativamente o seu nível de funcionalidade. E, portanto, é importante nós percebermos de que forma é que as alterações próprias da menopausa podem trazer dificuldades para a mulher, mas para a mulher atleta em específico. Portanto, o que é que nós posso partilhar com vocês? E a minha visão é uma visão extremamente médica, como imaginam, ou da área da saúde. Aquilo que acontece na menopausa que imprime dificuldades para a mulher é a baixa do estrogênio. A partir do momento que nós começamos a ter alterações nos níveis de estrogênio, nós vamos começar a somatizar uma série de situações associadas a esta falta de estrogênio. E, portanto, do ponto de vista da saúde física, e eu não vou entrar em muitos detalhes porque efetivamente a minha área é mais a área da saúde mental, mas para perceberem que estas alterações físicas vão ter um impacto na saúde mental. O que é que acontece? Ao nível da densidade óssea e da saúde osteoarticular, nós vamos logo ter aqui dificuldades, porque o estrogênio acaba por proteger o osso e quando nós temos baixa de estrogênio nós vamos ter a saúde óssea mais vulnerável e portanto há que adequar treinos para treinar força, para construir músculo, porque é uma forma de proteger o osso. Depois, do ponto de vista da massa muscular, nós vamos ter alterações também hormonais que vão levar à perda de massa muscular e à perda de força, o que quer dizer que a atleta nesta fase também terá que fazer um treino mais específico para poder colmatar estas dificuldades. Do ponto de vista do metabolismo, vai haver uma desaceleração do metabolismo, o que poderá contribuir para aumento de peso, e do ponto de vista da saúde cardiovascular, também a mulher fica em maior risco. Em termos de saúde física e performance, as alterações hormonais poderão impactar nos níveis de energia e de endurance e também dificultar aqui ou dilatar os períodos de recuperação que a mulher precisa para poder fazer a recuperação do treino e a recuperação celular. Ora, quando nós temos um corpo que sentimos que não corresponde àquilo que estamos habituadas, efetivamente poderá começar a surgir aqui algumas inseguranças, podem até começar a surgir fenómenos de overtraining, o que coloca a mulher numa posição vulnerável. Nós temos até situações de caso de overtraining que podem levar a burnout, não é? E os atletas são uma população, aliás, as profissões de performance, e estamos a falar de desporto, artes performativas e profissionais de alto rendimento, como, por exemplo, militares, pilotos de avião, são profissões que podem levar aqui, são mais suscetíveis a fenómenos de burnout. Do ponto de vista da saúde mental, então, ora, estas alterações hormonais típicas da menopausa, mais concretamente da fase da perimenopausa, podem trazer instabilidade emocional, podem trazer irritabilidade, impaciência, sensação de vulnerabilidade, e quando nós falamos portanto, de uma equipa no feminino,
às vezes até se fazem aquelas graças, não é? Associadas à menstruação e menstruar e, meu Deus, tantas mulheres juntas. A verdade é que na idade reprodutiva é difícil nós encontrarmos uma equipa de atletas que estão a menstruar todas ao mesmo tempo. Mas não será tão invulgar pensar numa equipa de veteranas que poderá estar a passar por todo o processo de menopausa e que vai efetivamente poder trazer aqui impactos ao nível das dinâmicas relacionais entre todas e às vezes trazer problemas mesmo de conflitos, de impaciência, de menos tolerância, que depois impactam no espírito de equipa, diria eu. Portanto, isso é importante ter em conta. Depois, do ponto de vista das alterações do sono, que são típicas da menopausa, porque estas hormonas femininas modelam a arquitetura de sono na mulher e com a síndrome vasomotora, que é aquilo que toda a gente vulgarmente fala de calores, poderá despertar durante a noite por causa dos suores noturnos, nós podemos ter, na maior parte dos casos, as mulheres falam de privação de sono e falam de impactos no sono. E a privação de sono tem aqui situações muito críticas, porque para já, ao nível dos reflexos, vai aumentar o tempo de latência entre a percepção do estímulo e uma resposta motora. E isto no desporto é extremamente importante. Depois poderemos ter também aumento dos tempos de recuperação muscular e celular. Não sei se sabem, mas uma das funções do sono é regular o apetite, porque ajuda a calibrar, digamos assim, as hormonas relacionadas com o apetite, a grelina e a leptina, e poderá a mulher estar mais suscetível a quadros de comportamento alimentar disfuncional ou exacerbação, e nós sabemos que a população de atletas são uma população que efetivamente estão muito mais, há maior prevalência de perturbações de comportamento alimentar e nós temos que estar atentos a isto. E portanto também poderá haver aqui cansaço e baixa de energia. Estas insatisfações com a imagem corporal na fase da menopausa podem então levar a que haja comportamentos disfuncionais de gestão de peso. Há também, com a perda do estrogênio, maior acumulação de gordura visceral. As mulheres normalmente têm tendência para acumular gordura mais distribuída pelo corpo, os homens têm tendência para acumular gordura do ponto de vista visceral, e a partir do momento que entramos na menopausa, há estas alterações na imagem corporal, o que poderá trazer para a atleta angústia, preocupação e, mais uma vez, às vezes até mesmo estigma, não é? Olha, desleixou-se, já está a entrar numa fase que, não é? E estas coisas têm impacto em termos de discriminação e estigma. Portanto, esta fase é uma fase muito mais suscetível a alterações relacionadas com ou perturbações de comportamento alimentar, perturbações de dismorfia corporal, alguma ansiedade, alguns sintomas depressivos que efetivamente vão impactar na performance, tanto na parte pelas questões físicas que exemplifiquei, mas também pelas questões psicológicas associadas. E eu gostava de partilhar aqui uma informação que eu acho interessante, porque eu estou sempre a tentar desmistificar algumas ideias pré-concebidas ou alguns mitos. Aqui, já desde 1997, um autor tentou estimar a taxa de declínio na performance para as populações atléticas e não atléticas, e o que ele concluiu é que a taxa de declínio para as populações não atléticas é de 2% ao ano. Contudo, existem alguns estudos que referem que dentro da classe dos atletas master e séniores que mantêm práticas desportivas e de competição regulares, a taxa de declínio é menos acentuada com a idade e que a partir entre os 51 e os 60 anos, a taxa de declínio é de 0,25% ao ano. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Às vezes nós temos uma ideia pré-concebida de que se entra numa determinada fase da vida e que já não se é capaz de desempenhar da mesma forma, mas como podemos concluir aqui, a taxa de declínio não é assim tão significativa para populações que se mantêm ativas do ponto de vista desportivo regularmente. E, portanto, já só para terminar, eu serei muito rápida em termos de mercado de trabalho, porque para poder explicar o que vou explicar a seguir era importante que estivéssemos todos conscientes do que é que se passa num corpo e na saúde mental de uma mulher que está em fase de menopausa, assim muito rapidamente. Nós sabemos que, de acordo com um inquérito realizado pela Sociedade Portuguesa de Ginecologia, cerca de 1/4 das mulheres em menopausa referem que os sintomas interferem efetivamente na atividade profissional e 5% referem que leva mesmo ao absentismo. E aquilo que se passa dos estudos que têm sido feitos é que tanto empregadores como mulheres possuem pouco conhecimento sobre a menopausa e, portanto, os empregadores não sabem o que fazer com as mulheres e as mulheres muitas vezes não conseguem reconhecer que os sintomas que têm são associados à menopausa ou, quando os reconhecem, têm vergonha de os expor,
devido ao estigma, devido muitas vezes a serem até acometidas para funções de trabalho se calhar não tão prestigiantes, e nós sabemos que muitas vezes coincide exatamente com uma fase, ao contrário das atletas, quando não falamos de mulheres atletas, estamos a falar de uma fase de alto rendimento profissional, onde há muita maturação dos conhecimentos que se foram adquirindo ao longo do tempo, e portanto as principais queixas apresentadas no local de trabalho são dificuldades de concentração, dificuldades de memória, menor autoconfiança quando se sente que não estamos no topo das nossas capacidades, sintomas depressivos por falta de acolhimento e compreensão, sonolência, síndrome vasomotora e cansaço. E, portanto, muitas vezes isto leva a que haja discriminação, fenómenos de mobbing que continuam a enraizar estas narrativas de que as mulheres chegam a esta fase da vida e que têm, desculpem o que eu vou dizer, mas têm que tricotar e fazer bolinhos. Bem, eu creio que foi uma exposição exaustiva sobre as queixas apresentadas no local de trabalho, mas se me permitiriam, destacaria aqui do ponto de vista psicológico, precisamente as últimas que a doutora Maria Natália fez referência, ou seja, a discriminação no trabalho e o mobbing, porque são de facto aspectos que vão tendo uma relevância cada vez mais importante. Ainda voltaremos à doutora Natália para duas questões. Nós corremos a passos largos para o termo do nosso programa, ou pelo menos o esgotamento daqueles que seriam os 60 minutos previstos, para depois termos a nossa joker, deixando aqui mais alguns apontamentos para levantar um pouco o véu. Podemos começar a adiantar que é alguém do sexo feminino, que faz sentido, é alguém que já vivenciou destas duas variáveis que estamos aqui a discutir, gravidez e menopausa, já vivenciou uma experiência ao nível de gravidez, é treinadora e, além de ser treinadora, também já passou pela Liga BPI, o escalão principal do futebol feminino, e, portanto, com uma experiência muito acentuada em relação a estas matérias ou a convivência com estas matérias. Sónia, há pouco trouxeste aqui vários exemplos do Milan, da Sara Bjork. Creio eu que irias começar a expor a situação da Alison Felix e o reflexo que teve em termos de patrocínios, e pedia-te de facto que fizesses o favor de concretizar esse exemplo que também se encaixa de alguma forma aqui naquilo que foi do ponto de vista médico-científico referido no mercado de trabalho, porque isto no fundo tem a ver não só com a relação desportiva, mas também aqui com a relação publicitária e, portanto, esta relação mais abrangente com o desenvolvimento da atividade esportiva de alguém que está num período ou de gravidez ou de menopausa. Muito bem, como sabemos, o desporto precisa dos patrocínios, não é? E, portanto, ainda mais os desportistas, os atletas que têm modalidades olímpicas, e neste caso em concreto estávamos a falar da Alicia Félix, que era patrocinada pela Nike, portanto tinha um patrocínio da Nike. A Nike é uma das maiores empresas de desporto, de material desportivo do mundo, e a Nike, quando ela no momento de renovação de contrato, em que ela disse que estaria a preparar os Jogos Olímpicos, mas que estava a ponderar engravidar, a proposta da Nike é um corte de 70% daquilo que era o patrocínio que ela tinha. Ou seja, 70% é um exagero. Ela não aceitou, resolveu continuar sem este patrocínio, com o apoio, não sei muito bem, mas do projeto olímpico, julgo eu, e depois acabou por criar a sua própria marca de calçado desportivo. Isto aconteceu em 2018 e é publicado no New York Times a notícia, portanto, isto torna-se ali um pequeno escândalo à volta da Nike, que no seguimento disto o que é que fez? Criou uma Nike's Official Pregnancy Policy for Elite Athletes, portanto, um programa especial, oficial, de apoio às atletas grávidas. Este apoio faz a Nike, patrocina as atletas com quem tem contrato, não só no decurso da sua gravidez, mas também durante 18 meses, ou seja, o impacto em termos de imagem pública
para a Nike daquilo que foi noticiado pela Félix, que era só 9 vezes campeã olímpica, medalhada olímpica, nem sempre campeã, mas medalhada olímpica, teve um impacto tal que eles sentiram a necessidade de criar um fundo específico e de mudar a sua política de apoio às mulheres grávidas. Ora, de facto, isto vai sempre impactar naquilo que é o dinheiro e que é a remuneração e que é a necessidade de não serem prejudicadas as mulheres porque decidem, apesar de serem atletas, decidem ser mães e legitimamente, e como dizia há bocadinho uma das convidadas, está constitucionalmente consagrado esse direito e, portanto, as atletas não podem ficar excluídas. Dentro dessa perspectiva, e antes de passarmos para uma ronda, não é final, mas é semifinal, porque o tempo avança a passos largos, Sónia, a mesma nossa espectadora, que eu diria que é residente, porque está sempre presente e interventiva, doutora Teresa Rocha, levanta aqui uma outra questão que me parece pertinente colocar-te. A questão é esta: se não seria benéfico haver a formação de treinadores nesta temática para ajudar neste processo, e acrescento eu, se não seria benéfico não só a formação de treinadores, mas também de dirigentes, para que este fenómeno ou este problema possa ser enquadrado e posteriormente regulamentado de outra forma. Alguém diria que o problema disto é que as regras são todas feitas por homens. Ora, isto já não é exatamente assim, porque já começa a haver algumas regras feitas por mulheres e começa a haver uma outra coisa muito importante, é que se fala de formação de treinadores, mas eu acho que começa a haver também treinadoras. Ora, essas treinadoras estarão necessariamente sensibilizadas para o tema. Claro que depois têm sempre que reportar aos dirigentes, portanto, claro que sim, a formação é determinante. Eu acho que este é um tema a adicionar às várias pós-graduações que existem sobre dirigismo e que tu também tens preconizado algumas, portanto, eu acho que isto é um tema a adicionar, porque de facto as pessoas têm que estar sensibilizadas para aquilo que é uma realidade, mas normalmente os regulamentos andam a reboque também eles daquilo que é a realidade. Eu julgo que cada vez mais o desporto feminino está-se a profissionalizar, cada vez mais vão ter que existir regras que possam proteger as mulheres, que possam proteger as atletas, impondo-lhes responsabilidades, naturalmente, mas protegê-las também nestas fases em que estão mais vulneráveis, como é o período da gravidez, naturalmente. E da menopausa. Muito bem, doutora Natália, antes de avançar com uma pergunta, ou com duas perguntas, que serão as finais e serão comuns, uma das nossas espectadoras, a doutora Diana Rasga, também é uma espectadora assídua, eu diria que também é uma espectadora residente, diz-nos o seguinte, acrescentando a questão da Teresa Rocha, apoio psicológico não seria essencial? Esta é a questão que é colocada pela doutora Diana, e eu pretendia primeiro esta resposta antes de avançar para as duas, que serão as duas finais para cada uma das duas nossas convidadas, antes de avançarmos para a nossa joker. Como dizia a doutora Sónia bem, há muitas questões que andam sempre muito a reboque, não é? E o apoio psicológico nunca é uma das coisas, vem sempre depois de muita coisa, e eu acho que não têm a noção que uma das áreas de intervenção da psicologia é a promoção da saúde e não a intervenção sempre em crise. Quando nós promovemos a saúde e temos intervenção precoce, temos resultados muito positivos, porque nem chegamos a ter que intervir em processos de crise e a saúde mental toda a gente anda melhor. Portanto, claro que sim, há muito para fazer em termos de promoção de saúde em qualquer contexto, escolar, desportivo, artístico, e seria bom que assim acontecesse com mais frequência. Muito bem, e agora as duas perguntas finais, em simultâneo, a primeira para cada uma das duas, e é no fundo, pelo menos se não consumada, uma tentativa de provocação, que é esta. Carolina Duarte, após a conquista de uma medalha nos Jogos Paralímpicos em Paris, disse isto: foi por ter sido mãe que consegui chegar aqui com força que tenho agora aos 34 anos. Tenho a certeza que se não tivesse sido mãe, não estava aqui no pódio hoje. A provocação é esta: depois de tantos obstáculos, há ou não há contradição entre esses obstáculos ou a força que pode resultar de uma própria gravidez para atingir o pódio?
Não Não sei se sei a quem. doutora... Não, eu posso dizer aquilo que disse acho que foi a Serena Williams, é que ser mãe não é fim de carreira, muito pelo contrário, não é? O ser mãe ainda permitiu, em concreto para a Serena, que ser campeã, a segunda maior campeã da história de torneios, portanto, e também há velocistas que foram campeãs depois de serem mães, e portanto, ser mãe não impede que se continue a ter altas performances do ponto de vista desportivo, muito pelo contrário, eu acho que é um alento adicional. Agora já há mais uma razão para correr atrás do prejuízo, portanto, acho que não, acho que esse é um bom exemplo da sagacidade que dá a ser mãe, que nos obriga a sacrifícios maiores. Certo, Doutora e também também, queria acrescentar que também permite criar aqui e desenvolver competências diferentes, não é? Nomeadamente a otimização do tempo, otimização e conservação de energia, porque há que gerir as coisas de outra forma e que também são certamente competências que promovem uma performance de alto rendimento. Mas, Sra. Doutora, permitia-me só aqui um parênteses, se for possível. Para além da perspectiva sociológica ou organizacional, nós falamos aqui nos reflexos fisiológicos, nos reflexos em termos de saúde e também de performance desportiva. Podemos associar um determinado período de gravidez a um inerente aumento da performance desportiva? Essa informação que eu sei que existem aqui questões relacionadas com a questão mais hormonal, que muitas vezes potencia maior rendimento em termos de performance, não é uma questão que eu saiba em detalhe. Se calhar isso será mais do lado da medicina mesmo, mas pelo aquilo que percebo, sim. Durante o processo de gravidez existem momentos em que existe maior rendimento em termos de performance e depois a própria vivência da maternidade leva a que, como eu dizia há pouco, a fazer aqui uma otimização dos recursos que nós temos disponíveis para conseguir conciliar a nossa vida pessoal com a vida de desporto ou profissional que poderão favorecer a superação pessoal, diria eu. É uma pena não termos tempo para discutir aqui o denominado doping da gravidez que ocorreu ainda nos tempos da RDA, das nadadoras olímpicas, que, para além do doping, de alguma forma procriavam ou Sim. engravidavam para que um determinado período da gravidez coincidisse com um momento competitivo para depois serem obrigadas a abortar. Mais um exemplo absolutamente reprovável, foi, eu diria que um dos maiores escândalos da história do olimpismo. Para terminar, mesmo pedia, tanto à doutora Natália como à doutora Sónia, uma reflexão sobre este programa, sobre este debate, mas essencialmente, que caminho nos espera, ou que caminho espera à sociedade e às mulheres neste não é propriamente um combate, entre aspas, mas perante este debate e este enfrentamento com a gravidez e a menopausa e todas as consequências que daí resultam, não só físicas, fisiológicas e mentais, mas também no trabalho. Que perspectivas, no vosso entendimento, são de esperar? Que expectativas podemos ter num prazo muito, muito breve? Por um lado, do ponto de vista médico e, por outro lado, do ponto de vista jurídico. Sónia, no jurídico. Do ponto de vista legislativo, é aquilo que eu acho que já disse, tem a ver com estamos naturalmente a aprender com as situações reais e do cotidiano. Portanto, eu acho que a legislação vai necessariamente evoluir, mas ao mesmo tempo acho que nós não podemos misturar todos os desportos, porque nós temos desportos que são muito mais profissionalizados do que outros, portanto, haverá aqui necessariamente, e esta é a falta de coragem que o jogador tem tido ao longo do tempo, que é distinguir os desportos que têm mais características profissionais daqueles que não têm. Não podemos tratar por igual tudo aquilo que é diferente. Eu acho que tratar as atletas femininas da mesma forma como se tratam os atletas masculinas também é errado. Portanto, eu acho que temos que crescer, temos que evoluir na legislação, temos que criar aqui proteções, mas temos que tratar, eu acho que o princípio da igualdade é tratar igual aquilo que é igual, mas tratar diferente aquilo que é diferente. E, portanto, acho que vamos evoluir no sentido de criar aqui proteção para aumentar a proteção
na gravidez, na amamentação, na primeira fase da vida das crianças, mas também relativamente à menopausa. Mas a seu tempo, eu acho que tudo isto é muito, muito novo e acho que já foram dados alguns passos importantes. Atenção que a proteção que existe hoje a nível internacional para as futebolistas, existe também para as treinadoras portanto, não é só para as mulheres do futebol, portanto, que é mais do que só para as jogadoras. Não tinha referido isto. Obrigada, foi um gosto. Eu te ia pedir, porque de facto tinha aqui em aberto, e permitam-me também deitar aqui, puxar um bocadinho a brasa à sardinha, eu diria que também há de ser extensivo às mulheres dirigentes, porque também fazem parte desse fenómeno desportivo. Muito obrigado, Sónia, pelo teu empenho e pela tua disponibilidade no debate. Posso resumir desta tua última intervenção que poderemos ter uma expectativa e um sinal de grande esperança e de positividade em relação ao acolhimento, ao acolitamento legal destas questões, correto? Eu espero que sim, eu acredito que sim. Muito bem. Tens por toda a tua atividade desenvolvida no desporto, vais ter com toda a certeza um papel relevante. Doutora Natália, agora a mesma pergunta para fecharmos e passarmos para a nossa joker, que está quase no tempo, meio do tempo regulamentar da marcação de falta de comparência, e nós queremos evitar a todo custo. Muito bem, eu serei breve. Eu penso que do lado da saúde e da saúde mental, aquilo que nós neste momento estamos a trabalhar e que tem-se vindo a dar alguns passos é promover a literacia em saúde sobre a menopausa, acima de tudo. Sobre a gravidez já existe bastantes coisas, acho que da parte mesmo agora tem mais a ver com a proteção à mulher em termos laborais e outro tipo de contextos onde possa haver discriminação de género. E promover também, que também se tem vindo a fazer isto, trabalhar de forma multidisciplinar e de forma mais integrada entre os vários profissionais de saúde. E por outro lado, ao fazermos isto, é nossa vontade também, de certa forma, empoderar a mulher com conhecimento, para que possa ela própria também navegar a sua própria menopausa, digamos assim, sabendo fazer valer melhor os seus direitos. E para ela também fazer valer melhor os seus direitos, também tem que haver então este enquadramento legal que está em déficit, porque de facto é uma área relativamente recente, começou-se a falar de menopausa há meia dúzia de anos para cá, a sério, e portanto este enquadramento legal é extremamente importante para que a mulher possa de facto viver esta fase da sua vida de uma forma plena, sem se sentir negligenciada. Eu diria que o facto de cada vez mais, e felizmente, termos mulheres a aproximarem-se ou inclusivamente em centros de decisão também será um vento de mudança que nos faz registrar e que nos traz uma grande esperança. Se me permitem, não sei se querem as duas convidadas, a Sónia e a doutora, acrescentar algo mais. Caso contrário, eu avançaria para a apresentação da nossa joker e a parte final do nosso programa. Estamos ansiosos pelo jockey. Quem cala, não, quase queria dizer quem cala consente, mas Sónia, acabaste por me tirar aqui outra formação profissional. Vamos então avançar para a nossa joker. Eu pedia que a nossa joker abrisse a câmara. A nossa joker é a senhora professora Mara Vieira. Conheci a professora Mara Vieira nos tempos em que eu treinava uma equipa feminina e a Mara Vieira dava, eu diria que os primeiros passos no futsal, uma modalidade, uma variante absolutamente apaixonante. Depois disso teve uma carreira académica absolutamente em ascensão, do ponto de vista também do treino, como fui adiantando, passou por diversas equipas, nomeadamente da primeira divisão nacional ou da Liga BPI, Valadares, Lanque Vila Verdense, atualmente ao serviço do Rio Ave, e como tive a oportunidade de dizer, embora ainda em off, é uma acérrima seguidora da periodização tática, de tal forma que a escola, e corrija-me, Mara, se eu estiver errado, a escola que chefia, ou a que preside, ou que dirige, também se denomina Escola de Periodização Tática, creio eu. Esta é a nossa joker e vai com toda a certeza trazer-nos, em primeiro lugar, e para além do agradecimento, Mara, a experiência que a Mara teve em relação
relação a um destes temas, e em particular em relação ao período de gravidez que coincidiu com um período competitivo e em particular com um determinado momento que é um momento alto na época desportiva de qualquer agente desportiva, e mais ainda de uma jogadora ou de uma treinadora, como foi o caso da Mara, e, se me permite, começaríamos exatamente por aí. Sim, olá, boa noite a todos. Obrigado uma vez mais pelo convite e de alguma maneira já estamos na fase final e na fase final espero que seja relevante a minha intervenção, ou pelo menos que possa esclarecer aqui algumas dúvidas, porque hoje ouvimos, e agradeço aqui à doutora Sónia e à doutora Natália também pelo enquadramento legal, e eu vou estando a par porque são temáticas que me interessam. Hoje, como treinadora, interessa-me pelas jogadoras que tenho. Hoje tenho 2 filhos, de 3 e de 5 anos, e há 5 anos atrás aconteceu algo tanto insólito como inesperado, ligado à Federação Portuguesa de Futebol. Isto foi público, uma vez que o meu filho nasceu 10 dias antes de uma final da Taça Portugal. Eu estava na final da Taça com o Benfica, com o Valadares Gaia, estava a defrontar o Benfica. Ele nasceu 10 dias antes, até nasceu prematuro. Eu estive sempre como treinadora. Não sei se nasceu prematuro por causa das emoções das finais ou das meias finais, mas acabou por nascer um mês antes. E eu, com todo o gosto, não queria ficar em casa, quis acompanhar, obviamente, a equipa, e com algumas restrições como devem imaginar, nasce uma criança, o pai disse logo: mas tu já estás a pensar na final? E eu, para mim, estava a nascer, mas para mim também podia estar na final. Já era a segunda vez que estava numa final, mas para quem é treinador e acompanha o processo da sua equipa, com todas as jogadoras, tinha esse gosto. Então lá viajei para Lisboa e para meu espanto, 2 dias antes de me preparar para viajar para Lisboa, que não ia com a equipa, ia em carro próprio com o meu marido, a Federação anuncia que eu não posso entrar no Estado Nacional. Nós pedimos para que o bebé tivesse um balneário, que é o balneário de apoio aos treinadores, ele pudesse estar lá comigo. Eles disseram que não podia. Pronto, no meio de tudo, as jogadoras, as capitãs, queriam não entrar em jogo porque aperceberam-se da situação. E eu disse não, porque também nem estava bem preparada, porque ele nasceu e depois é tudo novo. Nós estamos preocupados, como quem já foi mãe ou pai sabe, estamos preocupados que a criança esteja bem, se está a crescer, se não está. São 10 dias, era o meu primeiro filho, estava numa final, tinha que preparar a equipa. Portanto, havia muitas coisas. Eu só tive uma semana fora do treino, porque também quis ir na semana antes mesmo da final, e era muita mudança. Portanto, isto é a história de todas as mulheres, que é uma mudança grande, para melhor, para mim, porque tenho dois bebés que eu gosto muito, mas é uma mudança grande, com muita gente, que nós temos que orientar uma equipa técnica, temos que orientar uma equipa de 20 e tal jogadoras, temos que estar em contato com os presidentes, com o presidente e com o diretor, temos que gerir as expectativas, e também em casa do pai, que diz: então tu não tens que amamentar, não tens, não sei o quê. Nós tínhamos que começar a amamentar, algumas temáticas aqui interessantes, como a privação do sono, e eu, que sempre dormi perfeitamente bem, o ter que acordar para amamentar era algo que foi um choque para mim, por exemplo, e acho que isto é uma mudança grande. Eu disse: foi a grande mudança da minha vida, foi ter que acordar no meio da noite, mais do que todas as outras questões. E pronto, e tudo isto é uma grande mudança. Felizmente, a Federação corrigiu a situação, porque eu depois segui na Liga BPI, no Valadares, e a partir de certa altura até toda a gente, com muito carinho, os árbitros, as árbitras, as equipas adversárias, toda a gente disponibilizava logo um balneário para poder estar a amamentar, porque ele teve que me acompanhar durante algum tempo, porque eu optei, e isto também é uma opção, as mães poderem amamentar exclusivamente até aos 6 meses, eu quis fazê-lo, então ele tinha que me acompanhar, mesmo nos jogos. Portanto, teve que ir comigo no autocarro, mas os autocarros não conseguia ir com a Baby Cock, porque não há cintos para a Baby Cock, então tem que ir alguém com ele no colo, depois também não há, ou seja, o que eu mais senti depois foi, não tem a ver com tudo o que nós precisamos à volta, mas depois que não existe. Aqui algumas questões, foi interessante isto do Milan, eu não tinha conhecimento, mas algumas destas questões que se levantaram foram questões que eu
que se levantaram comigo, porque eu não tinha ninguém para ir comigo, ou vai algum familiar ou não vai. Para ir aos treinos, eu treinava às 9 da noite, Valadares na altura, estávamos na Liga BPI, mas era o primeiro ano da Liga BPI, e treinávamos às 9 da noite. Como devem imaginar, para ir para um treino às 9 da noite, e eu planeava o treino antes, reunia com os treinadores, depois chegava lá em cima da hora do treino, porque o bebê era muito pequenino, tinha que amamentar, ou ia alguém comigo da família. Não havia nenhuma rede dentro do clube, alguém que me pudesse ajudar, rede de apoio, no sentido de poder ajudar. Não há, temos que ir trabalhar à noite, mas por outro lado, também não podemos ficar em casa, porque o papel de treinador é ficar em casa. Nós somos treinadores principais, e eu era treinador principal, não podia ficar em casa, tinha que orientar toda a equipa dos treinadores, e também a minha equipa de jogadoras. Para além disso, como devem imaginar, por exemplo, o meu bebê nasceu em maio, porque era a final da taça. Em junho estava a contratar jogadoras, em julho estava a contratar jogadoras e em julho estava a começar a época. Portanto, eu não tive propriamente, e não havia legislação na altura. Havia, mas eu era uma prestadora de serviços. Só no ano seguinte é que entraram os contratos de trabalho para as treinadoras da Liga BPI, e portanto não havia assim nenhuma proteção para as treinadoras nessa altura, a não ser, era uma prestação de serviços que eu fazia, e pronto, e assim continuei no ano seguinte. Talvez com histórias isto seja interessante, quer dizer, esta história não é a mais interessante de todas, a mais interessante é que a possibilidade de ter acontecido algo negativo comigo abriu outras possibilidades, fundamentalmente as pessoas reequacionarem as questões. Algo que eu queria dizer é que isto começa, como devem ter já discutido, a questão da igualdade, do apoio que nós temos da família e do que se vive dentro das famílias. As pessoas que estão à frente das instituições nunca nem equacionam isto. Primeiro, não equacionam treinadoras que possam estar numa final da Taça Portugal, depois dizem que não podem entrar com filhos até aos 3 anos, depois há assim há uma legislação associada também aos eventos esportivos que não está adequada às treinadoras ou às jogadoras ou às dirigentes, eventualmente, que estejam a trabalhar, e portanto hoje já está melhor, mas na altura não estava. Isto foi em 2019, não foi assim há muito tempo, portanto em 2019. Em 2021 já foi diferente, como eu disse, de 2020, 2021, depois tive outro bebé, outro filho em 2021, e aí já toda a gente, obviamente, não havia esse problema, ele entrava comigo em todos os sítios, mas e as próprias árbitras facilitavam e tinham balneários, mas também vou-vos contar uma história, porque se calhar isto tem mais piada. Eu, na altura que estava em 2021, outra vez na Liga BPI, no Vila Verdense, a certa altura falei com o diretor do Vila Verdense e disse: epá, o bebé tinha 5 meses, e disse: bem, eu fui contratado em janeiro, quando ele tinha 5 meses, e eu levei babysitter para poder ir aos treinos, porque ele estava a amamentar, e não se pode de repente deixar de amamentar um bebé, não é? Eu não posso, tinha que ser aos pouquinhos, então tive que levar uma babysitter que ficou a cargo, fui eu que o levei comigo para poder ir aos treinos. Entretanto, temos logo uma viagem que, passado 15 dias, foi à Madeira, íamos jogar contra o Marítimo, e entretanto eu disse: mas pode ir alguém connosco, extra a comitiva? Por exemplo, eu posso levar alguém da família para ficar com o bebé enquanto eu estou no jogo, ou estou a preparar o jogo, porque nós estamos no hotel, estamos em estágio e precisamos preparar. E ele disse: não, isto não está previsto, nem podes levar ninguém. E eu disse: não posso levar com ninguém, como? E depois, isto a ver com as restrições que temos e que fica na nossa cabeça, dizer assim, quando me respondem assim, eu disse: bem, eu tenho que arranjar por conta própria. Então deixa-me cá ver, tenho que ir ver quem é que pode estar. E disse: então posso contratar uma babysitter lá para estar no balneário? E diz eles: não, não, isso não pode, porque tem que ser alguém interno do Marítimo, porque não pode entrar ninguém externo ao jogo. E disse: peraí, então qualquer coisa, como é que eu tenho que levar o bebê? Ele não vai ficar cá, tenho que o amamentar. Ele está comigo no hotel, portanto eu não posso levar ninguém, eu estou com privação de sono, obviamente, e tenho que preparar o jogo. Quando eu não estiver com o bebê, como é que eu faço? Então, há uma série de questões. Depois lá se arranjou alguém do clube, do Marítimo, uma senhora muito simpática que ficou com o bebê, que estava da secretaria do Marítimo, mas o diretor disse: eu nunca ouvi ninguém, nunca me tinha acontecido isto, vir alguém com um bebê para aqui e ter que estar um balneário. Então, era tudo a primeira vez que está a acontecer.
é das primeiras vezes que está a acontecer. Eu, na altura, digo-vos, em 2019, eu, sinceramente, para quem nos está a ouvir, não sei se as minhas jogadoras ouvem ou outras treinadoras, mas eu, na altura, pensei, eu vou sair do futebol. Aquilo foi pesado para mim, porque não havia condições para eu estar, em certa altura, mas depois pensei, não, isto vai mudar e se calhar, pronto, eu próprio arranjo condições. Isto para vos dizer o quê? Só para não estar... É que eu tive muita sorte porque eu tenho uma rede de apoio, quer o meu marido, quer os avós, uma rede de apoio que sempre foi apoiando a minha carreira como treinadora. E mesmo eu não estando totalmente, hoje estou no Rio Ave e estou com um contrato profissional, mesmo não estando na situação, quando estava no Valadares, eles sabiam desta minha paixão como treinadora. Eu tinha uma paixão enorme já quando era jogadora e depois segui para treinadora e sempre me apoiaram. Mas isto tem a ver com as famílias que nós temos. Infelizmente, quer jogadoras, quer treinadoras, não tenho uma rede de apoio que permita que eu saia de casa ou que vá alguém comigo quando eu treino às 9 da noite ou quando agora treino à tarde, mas nessa altura treinava às 9 da noite, era difícil para ter alguém que me acompanhe e também não tinha direitos nenhuns, a não ser a prestação de serviços que eu fazia na altura e não havia mais nada. Valadares, vocês conhecem, o presidente de facto faz um esforço imenso, mas também não há grandes condições para termos um bebé ali, portanto tinha que haver alguém que só iam lá para eu dar de mamar e depois voltava. E, pronto, e é um bocadinho a história, não sei por onde é que querem pegar, eu também me vou perdendo. Estas histórias é mais em função do que foi falado aqui. Eu coloquei aqui a babysitter, não existe. Viagens, muito difícil. Eu fui 2 vezes à Madeira e 2 vezes me aconteceu. Acabei por ir no campeonato e depois fui na Taça Portugal e foi a mesma situação. Nós vamos um bocadinho, ou ia por conta própria pagava a viagem, não é? À família, ou então tinha que arranjar alguém lá, nós optamos para a segunda, não é? Pelo menos durante o jogo, para estar acompanhado do bebé, esteve muito bem. Pronto, e foi isto que vou vivendo. O que eu mais gostava de realçar é que isto ultrapassa o enquadramento legal ou aquilo que possa surgir. Obviamente houve vários escândalos com jogadoras, no meu caso também foi em Portugal uma situação que veio a público, mas no momento, imediatamente, quando acontece alguma coisa imprevisto, ninguém veio explicar o porquê daquilo ter acontecido. Dizer assim, olha, não estava previsto na lei que isto acontecesse. Nós não soubemos lidar com esta situação da melhor maneira e até um pedido de desculpas formal. Eu nunca o tive, já tive de outra maneira, mas não houve pedido de desculpas e não houve logo de imediato dizer até onde é que podemos ir. Aquilo foi, como foi público, toda a gente depois, como era treinador já há muitos anos, conheciam, e até as árbitras e... Quer dizer, toda a gente deixava entrar, como é lógico, na Liga BPI eu ficava com o bebé perto, mas e deixavam que estivesse lá a minha mãe ou que estivesse lá alguém da família, junto aos balneários, deixou de ser impedimento, já os delegados da Federação, mas também não foi claro para mim até onde é que eu podia ir e que apoio é que podia ter, portanto foi algo que mudou desta maneira. Muito bem. Mara, Rogério, não sei por onde é que vocês querem ir, esta é a minha experiência, não é assim a mais, se calhar, não sei se é mais agradável ou não, mas pelo menos é um abrir portas para outras mulheres ou para outras treinadoras ou jogadoras que venham a viver as mesmas situações. sim, independentemente dos caminhos, aquilo que era importante para nós era trazermos alguém que, ou num período de gravidez ou de menopausa, fosse capaz de nos transmitir a vida real, porque a vida real nem sempre é a vida projetada pelo legislador ou pelo médico, traz-nos, de facto, sensações e obstáculos e também necessidade de tomar determinado tipo de posições que não estão previstas ou não estão pensadas. E nessa perspectiva, o relato pessoal, eu diria que foi absolutamente significativo e reflexivo. Mesmo para fecharmos,
Aquilo que eu pedia era num 30 segundos, vá, 1 minuto no máximo, quase telegráfico, um resumo daquilo que podem ser salvo o pleonasmo, as conclusões deste debate e uma posição pessoal abreviada sobre aquilo que nós aqui debatemos do ponto de vista não só médico, mas também legal, ao nível daquilo que é ou que são os problemas e as necessidades das mulheres desportistas, não só no período de gravidez, mas também na menopausa. Do ponto de vista de alguém que também dá formação e de alguma maneira, e sou treinadora, gostava de ressalvar aqui algumas questões. Uma é esta questão de adiar projetos de gravidezes. Isto é importante à formação aos dirigentes, como vocês falaram, e aos treinadores, à população em geral, porque isto é grave para as mulheres e para as jogadoras terem que fazer isto. A segunda é esta questão da privação do sono, que ninguém se apercebe muito bem, porque normalmente as mães têm mais privação de sono do que os pais, ou eu tenho jogadoras que têm filhos, não é? 2 jogadoras têm filhos, por isso uma e outra, mas normalmente a mãe é que acaba por amamentar tem mais privação de sono, isto era importante. E depois juntar estas temáticas também aquilo que é a sociedade mesmo em geral, que é o apoio da família e aquilo que se vive dentro das famílias, porque só havendo uma educação melhor para todos é que nós podemos de facto evoluir, e quando houver estes casos nós estarmos como treinadoras, jogadoras ou noutra profissão que sejamos protegidos e que possa haver essa rede de apoio e que possa tudo acontecer. Obviamente há aqui um ponto, acho eu que a doutora, desculpem estar mais um bocadinho, a doutora Sónia Carneiro disse, é que a nossa ditadura foi até há bem pouco tempo, 50 anos, portanto o desporto profissional feminino existe há muito pouco tempo em Portugal, já existe há muito tempo noutros países, aqui não, e portanto então treinadoras mulheres há muito menos, e treinadoras que possivelmente possam ser profissionais disto há muito pouquinho tempo mesmo, principalmente no futebol, que eu conheço, e no futsal, portanto há muito pouco tempo, e daí quem está a viver isto vê isto assim com uma esperança. Só deixar a mensagem que eu vejo com um futuro bom para as nossas jogadoras, para as nossas treinadoras e para toda e para os nossos treinadores, que também têm filhas e netas e tudo, para os treinadores e para as treinadoras, que vão viver melhor com toda esta situação, porque vão ter um apoio muito maior no futuro. E uma vez mais, obrigado pelo convite. Muito bem, eu diria, Mara, em termos ou em jeito de remate, que se o muro de Berlim caiu, outros muros bem menos rochosos também hão de cair, em prol, nomeadamente, da igualdade de género e da equiparação dos direitos que as mulheres legitimamente aspiram e que, naturalmente, hão de conseguir com maior ou menor tempo e com maior ou menor dificuldade. Agradeço a vossa presença, Mara, mais uma vez por esta prestação pessoal, doutora Sónia Carneiro, doutora Natália Mendes, a quem ao Sr. Presidente da ANDIF por promover este dirigismo ou dar condições para que este dirigismo à segunda seja realizado, também a quem nos ouviu até este momento, relembrando que o dirigismo à segunda volta dia 21 de outubro para debater os direitos de formação no futebol português, e no dia 4 de outubro de 24, no ciclo de conferências que se realiza no El Corte Inglês, terá como tema de fundo e de debate a reforma do futebol português, com a presença do Dr. Hermínio Loureiro e também do Dr. Nuno Lobo, candidato à presidência da Federação Portuguesa de Futebol. Encerramos este debate, um novo agradecimento e façam o favor de serem felizes. Muito obrigado.